Também, né, a gente mostrando ali o que. E antigamente, há pouco tempo atrás, muitos médicos faziam ciclos de antibiótico também para esses pacientes quando entravam em crise, o que ia piorando cada vez mais a microbiota, né, desses pacientes. Então, lá mostrando, olha, é importante a gente comer tais grupos de alimento, não comer tais por isso e por isso, com certeza tem uma melhor adesão, sem dúvida. Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast O Laudo Bom da Vida. Hoje nós vamos falar sobre doenças inflamatórias intestinais e para isso trouxemos aqui uma das maiores especialistas do assunto no Brasil, nutricionista, mestre, que tem trabalhado muito sobre modulação intestinal. É sem dúvida uma das maiores autoridades, quem mais entende de modulação intestinal no país, quem mais ensina isso também. Karina, bem-vinda, obrigado. Obrigada por essa apresentação, muito feliz de estar aqui. Falando de um assunto bem importante, que tem tantos pacientes sofrendo de doença inflamatória e acho que confunde um pouco, né? Qual a diferença de uma desbiose para uma doença inflamatória, como a microbiota pode ajudar. Eu sempre te ouvi falar muito sobre modulação de microbiota a partir da testagem do microbioma, mas resume um pouquinho para a gente, rapidinho, doença inflamatória intestinal. As doenças inflamatórias intestinais, elas já entram numa outra categoria, porque elas são doenças autoimunes. Então, o paciente tem uma condição autoimune, ou seja, o sistema imunológico dele acaba reagindo contra ele mesmo, né? E a gente tem alguns tipos, dois principais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, elas precisam de um olhar mais cuidadoso ali, porque muitas vezes precisa de alguma medicação associada, então é um pouco diferente da gente ficar só olhando para a microbiota, mas sem dúvida nenhuma a microbiota vai fazer parte desse tratamento, né? Porque a gente sabe que o sistema imunológico está muito ligado ali à microbiota e até essa desregulação autoimune, a microbiota vai participar bastante disso, né? Se ela não estiver regulada, piorando essa situação. E sabe que durante muitos anos eu estudei autoimune, né, a parte diagnóstica. E assim, o diagnóstico da doença de Crohn e da colite ulcerativa, eles usam testes laboratoriais de imunofluorescência principalmente para testagem dos autoanticorpos. Você usa na sua prática clínica e como esses testes se combinam com outros marcadores, principalmente a análise da própria microbiota intestinal? Então, para a gente ter o diagnóstico fechado da doença inflamatória intestinal, normalmente é feito com a colonoscopia. Lógico, a gente pede os anticorpos para dar uma olhada ali, mas a colono que vai ser definitiva ali para a gente fechar esse diagnóstico, normalmente com biópsia das regiões afetadas. Então, a coluna ela vai ser indispensável. Mas de uma maneira assim inicial, porque se você pega uma doença inflamatória intestinal inicial, nem sempre o paciente vai estar com sintomas muito avançados, por exemplo, de 10 evacuações por dia, nem sempre ele está nesse estágio da doença. Então, isso pode passar meio batido, até confundindo um pouco com o intestino irritável, com algumas queixas de gases, distensão, algumas evacuações alteradas, mas nem sempre ele vai ter aquele quadro clássico. Então, isso não pode passar batido, porque se você ficar tratando feito o intestino irritável, essa doença pode progredir, você está indo no caminho errado ali, né? Então, por isso que se a gente pede normalmente a calprotectina, os anticorpos, e daí, tendo essa desconfiança, vai para a colonoscopia. Você falou da calprotectina, ela é um marcador de inflamação, é um marcador principalmente de inflamação intestinal, certo? Presente em todo o trato gastrointestinal ou alguma porção específica? Ela é mais da região ali do cólon, né? Ela traz bem essa especificidade de inflamação intestinal. E a gente tem alguns scores, assim, dela. Porque você pode... ela vai ter, assim, vários níveis, né? Se você tem ela, sei lá, uns acima de 50, não lembro exatamente a conta, mas era entre 50 e 100,
fica ali um intestino inflamado, mas não é, nossa, tá muito inflamado. Então, você pode encontrar, eventualmente, esses níveis num intestino irritável, em alguma microbiota alterada, assim. Aí, se ela tiver mais aumentada, a gente já fica bem desconfiado e considerando isso um dos ali olhando, pode ser um risco para doença inflamatória intestinal. Então, ela é específica de intestino, mas ela não vai definir sozinho ali se é uma doença inflamatória intestinal. Daí, isso seria um ponto para ir para uma coluna, por exemplo. A gente usa mais para controle, assim, da remissão, por exemplo, já diagnosticado o paciente com doença inflamatória, e daí, em vez de ficar fazendo colono toda hora para ver como que tá, normalmente a gente vai acompanhando a calprotectina. Se a calprotectina tá num nível legal, a gente vai considerando que esse paciente está bem e mantendo a medicação e as estratégias de dieta, modulação da microbiota. Então, ela é muito boa para isso, né? Para o pontapé inicial, você olha e fala, putz, então se está mais alta, pode ser que tenha alguma outra coisa, mas ela não vai definir o diagnóstico. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, porque doenças autoimunes, em teoria, elas não têm cura. Né? Por que em teoria? Porque na prática conseguem ser moduladas até quase uma remissão completa, né? Então a condição da presença da doença autoimune ela continua ali, porém a vida do paciente normal, certo? E para isso, além do marcador de calprotectina, que outros marcadores você acha interessante? Porque eu entendi na tua fala que para o paciente que tem diagnóstico de doença autoimune gastrointestinal, doença inflamatória gastrointestinal, quando faz o controle através do microbioma ou através da calprotectina, você controla as intervenções em termos de manter a inflamação controlada, certo? Isso. De fato, ela não tem cura, mas a gente pode chegar em estágios de bastante controle, né? Que a gente chamaria ali de uma quase remissão. Vai depender muito do estágio dessa doença. Muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente acaba usando alguma medicação, né? Daí tem vários estágios de medicação para esses pacientes, desde um anti-inflamatório ali, até caminhando para os imunossupressores, os biológicos, né? Que acabam sendo utilizados. E daí o médico ele vai olhar isso vendo... A gente começa por um caminho ali, vai avançando conforme... o paciente vai tendo necessidade. E é bem importante que controle mesmo para não causar problemas futuros depois. Então, de repente, uma estenose, enfim, tem várias reações que podem acontecer se esse paciente não tiver o controle dessa doença, né? Mas, assim, em geral, a gente avalia a calprotectina, sinais e sintomas da clínica. Ele vai ter que fazer uma colono com uma certa... frequência mais curta do que quem não tem. E eu gosto, na minha prática, de avaliar a microbiota e marcadores de permeabilidade intestinal, porque se a gente deixar esse ambiente menos inflamado, mais controlado, isso o paciente também é um bom sinal, ele vai conseguindo ficar melhor. Tem entre esses marcadores de permeabilidade, porque a permeabilidade intestinal ela é um fator gatilho para o início de uma doença autoimune, né? Para a identificação da resposta inflamatória e início do processo da imunidade inata, da imunidade adquirida, né? Sim, é importante a gente, porque assim, se tem um intestino hiperpermeável, isso quer dizer que aquele ambiente, ele... Né, o sistema imune ele pode ficar mais ativado, por exemplo, ou até mais suprimido, depende ali do caso. E aquelas bactérias que estão lá no cólon, elas podem ter um contato muito diferente ali de ativação, elas ficam mais reativas. Então, isso pode fazer estímulos imunológicos diferentes. Se a pessoa já tem uma genética, isso pode ser aquele gatilho inicial, né? Fantástico. Ainda em permeabilidade... Zonulina é um marcador de permeabilidade intestinal. Certo? Isso, a zonulina, tem um pesquisador famoso que descobriu a zonulina, que ele chama Alessio Fasano. Então, a zonulina, ela faz parte do que a gente chama de tight junctions, que são aquelas junções que ficam feito um cinto ali entre uma célula intestinal a outra, entre o interócito e o outro. Então, elas fazem parte da estrutura dessa barreira intestinal, e daí ele viu em algumas pesquisas que quanto maior estavam os níveis dessa zonulina,
estava relacionado a uma degradação dessas estruturas proteicas ali, indicando essa permeabilidade intestinal. Então, daí essas pesquisas foram evoluindo e confirmando, né? Hoje em dia a gente utiliza esse marcador para avaliar a permeabilidade intestinal. E o que vem primeiro? Aí é uma boa pergunta. Ele fez muita pesquisa relacionando glúten, que aumentava as zonulinas. A linha de pesquisa dele foi bem relacionada com glúten. Depois que ele começou, nossa, isso daqui pode ser um marcador de permeabilidade independente ali também. Mas existe a associação de que uma dieta desbalanceada ou um desequilíbrio possa aumentar o nível de zonulina e, por consequência, aumentar a permeabilidade intestinal, disparando um gatilho para uma doença autoimune? Sim, sim. A gente pode pensar nessa linha de raciocínio, assim. Não que o glúten vai causar uma doença autoimune, você tem que ter aquela genética, tem que ter os... né? Exatamente. Mas pelas pesquisas que ele fez, é exatamente isso. Então, a pessoa já não metaboliza tão bem o glúten, já tem uma genética para uma doença inflamatória intestinal, aí aquela dieta, ela vai acabar... contribuindo com essa permeabilidade intestinal e, por consequência, uma desregulação ali do sistema imune. Pesquisas de alimentação com doença inflamatória, eles fizeram várias pesquisas trazendo, assim, uma alimentação mais inflamatória, não só com glúten, né, mas carne vermelha, embutidos, pouca fibra, e relacionando isso, se essas pessoas iriam desenvolver uma doença inflamatória intestinal, eles conseguiram achar relação, sim, com a doença de Crohn. Então, pessoas que tinham uma alimentação pior e uma predisposição genética, comendo pior, elas iam desencadear essa doença antes. Então, eu cheguei a ver muitos artigos relacionando sintomas, naturalmente sintomas com dieta. Então, por exemplo, em doença de Crohn, que tem um volume de evacuações diário muito grande, a falta de controle disso, o último artigo que eu li falava sobre uma média de evacuações diárias de 11 a 15. Sim, quando o paciente está eles chamam até em inglês de flare, né? Quando ele está em crise ali, tem o paciente que já fica 15 evacuações por dia, não consegue nem sair de casa, né? E que controlado, seja ele entendendo os marcadores e entrando com a intervenção mais adequada, nesse artigo trazia a redução do volume, do número de evacuações diárias para 4, 5 vezes. Então, assim, por mais que ainda seja uma frequência alta, é uma mudança significativa na qualidade de vida. Sem dúvida. Nossa, tem um paciente que ele é brasileiro, mora fora do Brasil, e lá estava com dificuldade porque muitos médicos falavam, toma a medicação, mas come o que quiser, só que ele estava ainda com esses sintomas, e jovem, né, ele devia ter faixa de entre 20 e 30 anos, assim, não lembro exatamente, mas com a qualidade de vida péssima. Daí a gente fez microbioma intestinal nele, começamos a trabalhar suplementação, dieta, e ele ficou ótimo. Ele estava super emagrecido, porque esses pacientes perdem muita capacidade absortiva também, né, de nutrientes, proteína, nem consegue comer tanto. E, nossa, ele me agradece eternamente, porque hoje em dia ele já treinando, ele adorava jogar tênis, já joga tênis, está trabalhando, está super bem. E a alimentação foi, apesar dele estar com um tratamento adequado, a alimentação foi chave para essa qualidade de vida e sintomas mesmo. Uma coisa que eu acredito muito é que a testagem, ela traz um nível de autoconhecimento que aumenta a adesão do paciente ao tratamento. Né? Também, né, a gente mostrando ali o que... E antigamente, há pouco tempo atrás, muitos médicos faziam ciclos de antibiótico também para esses pacientes quando entravam em crise, o que ia piorando cada vez mais a microbiota, né, desses pacientes. Então, lá mostrando, olha, é importante a gente comer tais grupos de alimento, não comer tais por isso e por isso, com certeza tem uma melhor adesão, sem dúvida. E falando em pâncreas, junto nessa tríade, a gente tem aderido à testagem da elastase pancreática também. Né? Na tua prática clínica, é um teste que você usa? É um teste importante? Como que você enxerga? É importante porque, assim, você pode ter uma insuficiência pancreática
ali não exócrina, né, que é o que ele vai impactar nessa liberação da elastase pancreática, que faz parte da digestão de gordura. Você pode ter isso temporário, então, por exemplo, falando de doença inflamatória, o paciente pode estar com redução dessa capacidade naquele momento de inflamação. E isso vai implicar que ele vai ter mais diarreia comendo gordura. Porque ele não está conseguindo digerir aquilo. Nesses casos, a gente entra com uma estratégia lá de enzimas digestivas que também ajudam muito, tanto a absorver quanto não ter a diarreia, por exemplo. E daí depois vale a pena até a gente medir de novo para ver se era uma questão mais do momento de inflamação e não está conseguindo processar, liberar isso bem, ou se é uma condição mesmo que tem pessoas que não produzem adequadamente, e daí isso ele vai impactar em tomar essa enzima por mais tempo ali e adequar bem a dieta. Então, a gente costuma avaliar muito, principalmente nos casos de diarreia mais frequente, porque pode ser uma das causas ali, e muitas vezes quando a gente dá uma dieta, vamos dar uma dieta boa para o intestino, então entra um pouco naquela dieta mediterrânea, que tem mais gorduras saudáveis, mas se o paciente não está digerindo, mesmo a gordura boa vai dar sintoma nele. Então, por isso que é interessante a gente avaliar. Até quando a gente pega estudos de dieta para doença de Crohn, retocolite, elas entram muito nessa categoria da mediterrânea. E é uma dieta um pouco mais gordurosa. Então, será que esse paciente está com essa capacidade de absorver essa gordura? Né? Então, isso é importante a gente avaliar. E o impacto disso? Primeiro, o impacto disso nas questões, nas questões inflamatórias, não só intestinais, mas globais. Né? Uhum. Acho que a desregulação nesses marcadores vão trazer um painel inflamatório geral, né? A gente está falando muito de doença inflamatória intestinal, mas, por exemplo, uma zonulina aumentada, a gente pode associar até outras autoimunes, como Hashimoto, de tireoide, é bem comum. Então, o intestino permeável, o intestino não funcionando adequadamente, ou inflamado, mesmo que seja lá mais local, né? Com uma calprotectina mais alta, mas isso... eu sempre brinco, o intestino não é Las Vegas, tudo que acontece no intestino não fica só no intestino, né? Então isso vai impactar, tem muito estudo hoje de doença neurodegenerativa, ligado com Parkinson, Alzheimer, por essa via ali da microbiota alterada e permeabilidade intestinal, então com certeza vai impactar. E a relação com ganho ou perda de peso? Porque uma vez a absorção não acontecendo da forma devida, pode levar a uma desnutrição com perda de peso, mas também existem cenários onde a inflamação pode dificultar a perda do peso ou até mesmo facilitar o ganho. Sim, daí tem algumas assinaturas de microbiota que a gente relaciona com isso, que, primeiro, né, tem toda uma regulação metabólica ali daquele intestino, né? Então, a gente tem hormônios, GLP-1, que é tão querido ultimamente pelas canetinhas, né, emagrecedoras, que aumentam o GLP-1, a própria microbiota e tem um estímulo de liberação de GLP-1. Então, se você tem uma desbiose, está com essa microbiota alterada, a gente relaciona muito a questão da Akkermansia mucinífila, que é aquela bactéria muito estudada para as questões metabólicas, ela, na ausência dela, você tem menos estímulo de GLP-1, entre outros fatores bioquímicos assim, mais complexos, mas muito artigo relacionando metabolização de ácidos biliares com essa questão também da obesidade, então as bactérias fazem uma metabolização diferente, não aciona alguns fatores importantes para a regulação metabólica, então tem vários mecanismos ali que uma microbiota alterada pode impactar na obesidade. Inclusive, foi assim que eu comecei a estudar microbiota, na minha pesquisa que eu estudava obesos, mulheres obesas e diabéticas, e via a diferença ali, né, da microbiota delas antes e depois de uma cirurgia bariátrica, né? Então, tem vários mecanismos mesmo envolvidos aí. Não tem como tratar um paciente obeso sem olhar para a microbiota antes. Falando em bariátrica e também em cirurgia plástica, né? São dois procedimentos que têm um pós-operatório bastante delicado, por razões diferentes, mas o pós-operatório é bastante inflamatório, né? E como você vê a importância, porque para mim está muito clara a importância de uma dieta de exclusão, de uma desinflamação, de uma modulação de microbiota intestinal antes do procedimento cirúrgico.
E esses novos indicadores, entender permeabilidade intestinal, como isso impacta na bariátrica, como isso impacta na recuperação pós-operatória diversa. Vou começar pela bariátrica, que no meu estudo, dos achados mais legais que eu tive é que a gente, avaliando a microbiota pré, eu não fazia nenhuma intervenção dietética pré. A gente só avaliava e via o que a paciente estava comendo, eram todas mais de baixa renda, tinha uma alimentação bem ruim mesmo, e eram super obesas, IMC acima de 40. Mas o que a gente viu? Que a microbiota pré já ditava se a paciente ia ter uma perda de peso satisfatória e remissão do diabetes, que era um dos nossos objetivos, só olhando a microbiota. Então, tinha a microbiota tão ruim ali, resumindo mais legalmente, que só de olhar a microbiota a gente já sabia que ela não ia se dar bem na cirurgia. Aí ainda ia piorar, né? Porque, como você falou, uma cirurgia que vai aumentar a permeabilidade intestinal, vai piorar toda a microbiota, e ainda mais se ela não tem uma consciência alimentar, que se chegou nesse nível aí da bariátrica não vai ter. Então, só pela microbiota a gente já sabia, poderia ter até falado para ela, olha, nem opera que vai ser pior, né? Então, foi o marcador mais legal, assim, que eu achei na pesquisa. Então, a gente pode tirar desse dado aí uma informação interessante, que sim, a microbiota antes, se a gente tivesse feito um trabalho antes, possa ser que a gente tivesse resultado positivo com todas as pacientes. Ou talvez nem precisasse, de repente, fazer a bariátrica, né? Não sei. Em relação às outras cirurgias plásticas, sem dúvida, você vai fazer uma pessoa operar e ela estiver mais inflamada, com o intestino pior, o sistema imune dela cai, vai ficar mais, pensando em plástica, com mais retenção, com mais dificuldade de cicatrização, porque acaba sendo uma inflamação, né? Então, eu sempre tento preparar meus pacientes para qualquer tipo de cirurgia, pensando nesse olhar da microbiota e sistema imunológico, bem importante. Mas não é uma prática tão comum, né? Não, né? Tem alguns plásticos que eu conheço, poucos, já tem essa multidisciplinaridade toda de fazer rotina, né? De passar com a nutricionista antes ali da cirurgia, e o pós-operatório é outro ali. Eu acompanho de perto o trabalho de um deles ali, que acaba, as pacientes fazem cirurgia de rinoplastia e, assim, depois de um mês a paciente está ótima, 15 dias já está fazendo quase tudo. É impressionante a diferença que faz mesmo. E cirurgias, né, mais, digamos, mais graves ali, mais complexas, também vai impactar em toda a recuperação do paciente. Dentre todos porque a aplicação dos diferentes marcadores, elas têm uma relação muito específica com alguns sintomas específicos também, né? Uhum. Na tua prática clínica, o que você coloca assim como os principais sintomas em relação à disbiose? Ou diferente, quando você vê uma zonulina alterada, ou quando você vê uma colprotectina alterada, ou quando você vê uma elastase pancreática alterada. Os sintomas, eles são parecidos? Ou... Então, o problema é que essas questões intestinais, os sintomas são muito parecidos. Gases, distensão abdominal, desconforto, alteração no padrão da evacuação, são sintomas que podem ir do intestino irritável a uma intolerância à lactose ou a questões mais complexas. Para a doença inflamatória, o que a gente vê um pouco de diferente se o paciente está evacuando à noite, assim, na madrugada, isso não é muito comum das questões mais funcionais, dos distúrbios funcionais, então mostram uma inflamação, mas também tem o paciente que não tem esse sintoma e tem a doença, né? Se o xixi da madrugada já incomoda, imagina evacuar. Então, isso é um sinal de alerta. Se tem algum processo de sangue nas fezes, também chama atenção, mas nem sempre... Isso é mais comum em retocolite ulcerativa, né? Que pode ter sangue, por exemplo, intestino irritável, supercrescimento bacteriano não vai ter essa alteração. Aí a gente sempre olha um pouco para o histórico familiar, né? Essas questões autoimunes, possa ser que tenha alguém na família que tenha alguma doença autoimune. E então a gente vai fazendo esse quebra-cabeça ali. Eu brinco que tem algumas bandeiras vermelhas ali que chamam a atenção para a doença inflamatória, mas não é regra. Eu tenho vários pacientes que não tinham nenhum desses sintomas ali da bandeira vermelha e
foram diagnosticados com a doença inflamatória. Com marcadores positivos. Com marcadores positivos. Então, é bem legal. Por isso que é complexo trabalhar e os testes ajudam, porque a gente tem muitas situações, e cada vez mais a gente tem intolerância à histamina, tem várias situações que podem trazer sintomas muito parecidos, né? Questão fúngica, enfim, tem uma diversidade de questões e a gente tem que, nossa, e agora? O que será que ele tem? Pra você não sair pedindo tudo para todo mundo, você vai lá, tenta pegar todos esses sinais e sintomas clínicos, a história do paciente. Tá, então qual teste vai me responder melhor essa dúvida que eu tô? Eu, por exemplo, que sou nutricionista, não peço colono, aí às vezes eu acabo recorrendo a esses marcadores da calprotectina, zonulina, antes de encaminhar ali para o médico para pensar, nossa, então realmente está com uma calprotectina mais alta, então será que não é bom eu encaminhar ali para o médico, fazer uma colono para ela fechar o diagnóstico? E com relação, fechado o diagnóstico, com relação à intervenção, a intervenção ela é sempre medicamentosa ou a parte multidisciplinar de ajuste de dieta, ajuste de comportamento, qual o percentual de importância em cada uma delas? A maioria dos pacientes com doença inflamatória acabam tendo uma intervenção medicamentosa. Como eu falei, ele tem escalas, eles têm uma escala ali por onde começar, né? Então, começa com algumas medicações mais anti-inflamatórias, às vezes um corticoide específico para intestino, e isso pode ir avançando conforme a necessidade ali do paciente. Então, acaba sendo bem individual essa escolha da medicação, mas, como eu falei, não dá para fazer só a medicação, mesmo que ele precise tomar um biológico, e isso vai ajudar na qualidade de vida dele, se ele não fizer uma modulação da microbiota e uma dieta, ele não vai ter um resultado tão bom. Daí vai ser aquele paciente que vai comer mal, vai ficar mais inflamado e com sintomas ainda tomando o biológico. Daí isso são quadros que eu já vi com bastante frequência. Então os marcadores devem continuar sendo testados como monitoramento, controle da terapia. Exatamente. É o que a gente, nesses pacientes, é onde a gente mais usa esses marcadores, é nesse controle. E de quanto em quanto tempo? Aí pode variar ali, depende muito da clínica desse paciente, né? Mas a gente pode pedir ali a cada 4 meses para ter um acompanhamento, se ele estiver bem, né? Se ele estiver ainda apresentando muitos sintomas, aí pode encurtar um pouco esse espaço. Mas eu sempre faço isso. Então, por exemplo, estava com uma paciente recentemente, e daí ela começou a entrar um pouco em crise, ela estava sem a medicação, porque estava bem, e daí eu falei, vamos fazer uma calprotectina, veio super alta, tipo 800, assim, eu falei, não, você vai ter que entrar com uma medicação, vamos encaminhar para o médico e tal, por mais que ela fala, mas a dieta me ajuda, tá bom, mas eu preciso ver se eu também não posso te deixar só com a dieta e tendo uma inflamação muito persistente ali. Aí ela foi para o médico e entraram com a terapia medicamentosa em conjunto. Aí ficou bem. Então, ajuda bem a gente a regular ali. É a multidisciplinaridade, né? Não dá para ter somente um ponto de vista para tratar uma doença, ou seja, para tratar uma doença, quer seja para tratar a saúde, né? Exatamente. Para a garantia da saúde. Resumindo, para inflamação, marcador calprotectina. Para permeabilidade intestinal, marcador a zonulina. Para insuficiência pancreática, marcador a elastase. A elastase pancreática. E é muito difícil para mim fazer um resumo desse com relação ao microbioma intestinal. Até trazendo um dado interessante, que na prática eu já vi um pouco diferente, mas assim, quando a gente pega artigos de microbiota intestinal de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, eles têm assinatura microbianas completamente diferentes. Então, tem algumas características do Crohn ter uma menor quantidade de Fecalibacterium prausnitzii, maior quantidade de proteobactéria, enquanto na retocolite não necessariamente tem essa assinatura de menos prausnitzii. Então, é legal porque a gente consegue ter uma ideia ali também pela microbiota dessa característica. Mas sempre a microbiota é meio única, né? Por mais que a gente agrupe ali, ela vai sofrer fatores ambientais, da alimentação. Eu gosto muito de usar a microbiota nesses pacientes, inclusive em tratamento até, para a gente ir diminuindo as crises, diminuindo aquela inflamação, aquele microambiente, né? Deixar ele mais em equilíbrio, e isso tem ajudado muito os pacientes, sem dúvida. O ajuste da microbiota
melhora os marcadores. Melhora os marcadores, sem dúvida. E intervém... É que assim, por exemplo, você vai ter... melhorei a microbiota, só que se eu tiver a zonulina muito alta, ou seja, uma microbiota ruim com uma permeabilidade intestinal, pode ser a melhor microbiota, mas ela vai começar a fazer bagunça porque ela tá ali em contato onde não era para estar, porque aquele intestino tá ruim. Então, a gente tem que sempre pensar, para tratar uma microbiota, modulação das bactérias, então a gente faz isso muito com dieta. Hoje em dia, os estudos mais avançados têm trazido a questão do transplante fecal, né? Mas hoje em dia ainda não utilizamos na prática. Então, é a dieta. A dieta, a suplementação é o que a gente vai aumentar a fibra, diminuir fibra, colocar ali o ajuste das bactérias com o estímulo de dieta. Aí a gente tem que pensar na barreira intestinal, que a barreira intestinal ela é a casa da microbiota ali. Se tem uma camada de muco muito baixa ou esses enterócitos muito longe um do outro, isso vai causar problema também. Eu sempre gosto de colocar o pilar da digestão. Se você não digere bem e não está absorvendo bem, você pode comer também a melhor coisa do mundo, vai chegar resíduo lá para essas bactérias, elas vão começar a fermentar, e isso vai começar a dar estímulo para mudar a microbiota. Então, digestão, barreira intestinal e microbiota, sempre tem que pensar na hora que a gente for modular uma microbiota intestinal, porque um não vai funcionar sem o outro, né? E daí a capacidade absortiva vai acabar melhorando também, digerindo bem, com uma barreira intestinal boa, você vai começar a absorver melhor. Aí outro fator que está envolvido também é o estresse, que a gente sabe que aumenta a permeabilidade intestinal, diminui a capacidade digestiva e ainda piora a microbiota. Então, eu sempre coloco esses 4 pilares para a gente ter uma boa microbiota, ter que pensar em tudo isso. É realmente muito multidisciplinar, porque envolve manejo comportamental também, né? Também. Que vai além da estratégia nutricional, além da estratégia médica, além da intervenção medicamentosa. Eu tenho uns casos bem legais que encaminha para terapia e junto, né, com todos... a alimentação, a barreira intestinal e tal, e são uns casos bem de sucesso, assim. Porque o estresse, ele atrapalha a capacidade digestiva, absortiva, aumenta a permeabilidade intestinal. Então, o estresse por si só pode já ser um dos fatores de gatilho. E hoje em dia, quem não é estressado, né? Então, a gente tem que ter um manejo ali, tem que saber como controlar isso, como lidar com isso da melhor maneira possível. Muita informação, muita pressão. Muita pressão, e daí a gente fica estressado. Excesso de tela, desregulação de sono. Acredito que recentemente teve muita evolução nas questões comportamentais em relação à nutrição e atividade física, né? Principalmente no pós-pandemia. Sim. E parece que as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com saúde, menos com esperar a doença acontecer ou esperar o sintoma acontecer. O lado bom da pandemia foi esse, trazer um pouco mais de consciência, o quanto que é importante, né? Ter um sistema imune bom, não estar obeso, lembra da questão do Covid, em pacientes obesos poderia ser mais grave, enfim, isso foi o lado bom ali, que trouxe essa consciência. E acho que o grande recado que sempre fica é a necessidade de testar, usar o máximo de recursos que existem. A gente fala muito sobre medicina de precisão, mas a medicina de precisão não é futuro, né? Já é uma realidade. E o importante é a gente entender como usar a maior parte dos marcadores para facilitar, para acelerar toda a intervenção que é necessária. Karina, muito obrigado. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Muito bom papo, muito esclarecedor, bastante técnico, bastante abrangente, mas eu acredito que interessa e alcança tanto o público profissional quanto o público leigo, público de pacientes que muitas vezes têm os sintomas, mas não sabem que têm os sintomas, não reconhecem aqueles sintomas, acabam sentindo determinada coisa há tanto tempo que acha normal, né? Que acha normal, né? Aquela cefaleia crônica, aquela distensão abdominal, aquela flatulência, e sempre associa talvez com um alimento, mas não associa com uma condição fisiológica. Exato. E a questão dos testes são ferramentas, né, que a tecnologia nos trouxe ali para ajudar a prevenir ou até mesmo a auxiliar no tratamento de algumas doenças, né, que é esse olhar diferente. Antigamente trabalhei muito em hospital, era o paciente já muito com uma doença muito avançada, a medicação e a alimentação ia entrar ali para ajudar, né? Hoje em dia a gente consegue
fazer prevenção, melhorar a qualidade de vida, até do paciente que já tem um diagnóstico, né? Então, fazer o controle melhor dessa doença. Então, é muito legal a gente ter essas ferramentas hoje na prática clínica, ajudam muito. Né? Fantástico. Obrigado, Karina. Obrigada. Prazer receber você aqui. Muito obrigada, adorei. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós sempre nos preocupamos em trazer aqui profissionais que sejam referência na testagem, na modulação, na intervenção e na medicina de precisão. Então, eu espero que esse conteúdo tenha alcançado vocês. Nos ajudem curtindo esse conteúdo, compartilhando esse conteúdo, fazendo com que chegue ao maior número de pessoas, para que as testagens também cheguem ao maior número de pessoas. E até a próxima.